Tá, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Helena, eu tenho 14 anos e sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo de coisas que eu gosto e, bom, são livros, né? Bom, gente, hoje eu vim aqui falar se vale a pena ler os livros do BookTok. Porque o TikTok virou uma rede social que os livros lá estão muito em alta agora. Inclusive, eles fizeram uma campanha de dar livros de graça no passado, que os booktokers escolheram vários livros bem famosinhos e bons para, tipo, fazer um evento da de graça. Eu devia aqui falar se vale a pena ler os livros que recomendam lá, porque... Oi? Vem aqui. Porque tem muito livro ruim, mas tem muita coisa boa lá. E é esse o vídeo de hoje. Olha quem veio me ver. Ele tava preso no quarto da minha mãe, não sei como ele veio parar aqui não. Fala assim. Oi. Tá. O primeiro livro que a gente vai falar, a gente não vai falar nem bem dele, nem mal dele. Porque é um livro mediano e eu acho que não vale tanto hype assim. Porque, na minha opinião, é só mais um livro por aí. Mas, antes de eu falar dele, deixa o seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar. E quem você acha que não vai gostar também, porque vai que gosta. E, por favor, deixe um comentário que eu tento responder todos. E a gente tá falando de Divinos Rivais. Divinos Rivais, aqui a gente vai acompanhar a história da Iris. A Iris, ela é uma jornalista que tá, tipo, trabalhando muito duro pra conseguir um cargo numa empresa que ela quer. E nisso ela tem que competir com outro cara que quer o mesmo cargo que ela, né? O Roman, não sei como falar direito. Mas tem uma hora que ela desiste de tudo e vai, tipo, escrever na guerra. Que ela fala assim, não vale a pena, tipo, por que eu vou ficar aqui? Meu irmão tá lá na guerra. Então eu vou lá também, vai que eu encontro ele, faz tempo que eu não falo com ele, e é isso. Aí nisso também, meio que a Iris escreve cartas pro irmão dela, só que ela nunca manda, porque ela não sabe onde que ele tá. Né? Na guerra, na linha de frente, ela tá em algum lugar de lá, mas ele não sabe aonde. Só que as cartas são misteriosamente respondidas. Ela não envia as cartas, ela guarda as cartas, mas sempre que ela coloca as cartas, aparece outra carta no chão e alguém respondeu a carta dela. E enquanto ela vai, né, nessa guerra, ela tenta descobrir quem tá respondendo essas cartas, porque ela meio que vira amigo dessa pessoa e quer saber quem é essa pessoa, como as cartas dela chegaram nessa pessoa, como ela conseguiu essas cartas. Esse livro, eu acho que ele é muito corrido. Eu acho que esse é o problema dele. No começo ele é meio lentinho, mas do meio pro final ele fica muito corrido. O desenvolvimento dos personagens é, tipo, bem rápido. O relacionamento deles também. E não é um livro pequeno, é um livro de 454 páginas. É um livro enorme. E, tipo, pra ser tão corrido assim, se a autora tivesse colocado 50, 100 páginas a mais, eu acho que ficaria melhor o desenvolvimento da história dos personagens. Então, eu não gosto dele realmente por ser corrido, mas eu leria o segundo, eu acho que eu vou ler, mas, sabe, não sei se eu vou ler, mas eu acho que eu vou ler. Mas mesmo sendo bem corrido, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, talvez você goste demais, tem bastante fantasia, e eu acho que o mundo, né, a questão mágica, a questão da magia, poderia ter se desenvolvida melhor, porque eu fiquei muito confusa dos negócios lá das sirenes, aí os bichos voando, isso eu fiquei muito confusa, então a questão da magia do universo poderia se ter desenvolvido melhor. Mas, tirando isso, né, eu acho que ele é um livro bom. Tirando que ele é corrido e a magia, que eu não entendi nada, eu achei meio confuso essa parte que a autora explicou. Eu acho que ela não conseguiu transmitir muito bem o que ela queria. O próximo livro que a gente vai falar é um livro que eu não gosto. Eu não gostei nada desse livro. Tipo, primeiro eu tava achando ele muito chato, muito chato. O começo foi muito chato, o final. No meio, parecia que eu tava no começo. E no final eu fiquei com raiva porque... Não, Thor! Vem cá! Porque teve um personagem que eu fiquei com muita raiva dele. A gente tá falando de Imperfeitos. Gente, olha que capa linda. Parece tipo uma estampa de uma camisa do Matando Matheus Agrito. Mas é muito bonitinha.
Só que essa capa, eu não faço ideia do motivo dela ser rosa. Porque ela é amarela. Tipo, na verdade é amarela. E criaram uma capa comemorativa. Só que a capa comemorativa é roxa. E quando eu comprei esse livro, eu pesquisei na Amazon, pesquisei na internet, capa e proveitos rosa. E não achei, só achei roxa. Então eu não faço ideia de onde surgiu essa capa rosa. Mas eu amo ela. Só que o livro é ruim. Esse livro a gente vai acompanhar a história da Olive. É Olive, é Olive. A Olive tem uma irmã gêmea, a Amy. A Amy vai casar, então. Óbvio que ela vai no casamento da própria irmã. E o noivo da Amy tem... Pera. Esqueci legal o que eu ia falar. Ah, o noivo da Amy tem um irmão, o Ethan. A Olive odeia o Ethan. E o Ethan odeia a Olive. Tá. Nesse casamento vai ter um buffet de frutos do mar. A Olive é alérgica a frutos do mar, então ela não vai comer. E o Ethan não gosta de comer em buffet porque ele acha que um monte de germe vai atacar ele na comida. Tá, o Ethan falou isso e é isso que acontece. Todo mundo do casamento vai ficar doente, menos esses dois que não comeram do buffet, comeram comida separada. E a lua de mel do casal era tipo uma lua de mel, só que eles não podiam pedir reembolso, era só foi, se não foi, azar. E então a Amy e o Ethan vão no lugar dos noivos pra eles não perderem esse dinheiro. E como é uma comédia romântica, a gente já sabe o que vai dar, né? Os dois, no hotel, no Havaí, né? Comédia romântica, eles se odeiam. Mas é chato no livro, eu achei meio chatinho. E o final é muito ruim. Tipo, não vale a pena você ler. Se eu fosse você, eu não perderia meu tempo. Porque tem comédias românticas melhores por aí. Isso é realmente uma perda de tempo. Agora, o próximo livro que a gente vai falar. São dois, na verdade. Eu já falei muito desses dois. Não muito. Falei. E, só que eu acho que não tem como você falar de livros do BookTok sem pelo menos citar essa escritora, porque ela é muito hypada no TikTok, e principalmente esses dois livros, que são os dois livros que eu li dela. E estamos falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones The Six. Vamos começar com Daisy Jones The Six, que conta a história de uma banda. Que a gente vai acompanhar uma banda e, tipo, é a banda mais famosa, todo mundo conhece essa banda, todo mundo quer ir no show dessa banda. Todo mundo conhece. Só que essa banda acaba do nada. Tipo, tá lá de boa fazendo shows e acaba. Só que ninguém sabe o motivo. Eles nunca falaram o motivo de ter acabado, nem nada. Até que alguns anos depois, acho que uns 20 anos por aí, eles decidem finalmente falar o que levou a banda a terminar. Só que eles vão fazer isso é como se fosse um documentário. Pensa num documentário, cada um tem, né, fala uma coisa, passa uma cena, e o outro vem e fala. Só que isso é escrito. Então tem o nome do personagem e o que ele falou. Aí tem a cena, e tem o nome de outro personagem. E eu nunca tinha lido... Eita. Minha mãe tá lendo esse livro. Eu nunca tinha lido um livro com esse formato, eu achei ele muito legal. Eu amei esse livro, me rendeu várias marcações, tanto de post-it quanto com marca-texto. E ele ficou muito tempo na minha cabeça. Aí eu descobri que as músicas do livro existem. A Amazon fez a adaptação. Tem uma série e tem as músicas. Aí, tipo, a música tem no Spotify. Vale super a pena você ver o álbum. O álbum é Aurora, o nome do álbum. E vale a pena você também ler. Tipo, ler. Ler vale a pena. Mas ver a série que eu quero falar. Porque eu acho que ela é muito fiel ao livro. E eu gostei bastante da série. Eu gosto muito das músicas. Eu gosto muito do livro. Eu acho a escritora dessa mulher maravilhosa. A escrita dessa mulher maravilhosa. E a gente vai falar sobre outro livro dela, né? Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aqui a gente vai falar sobre a Evelyn Hugo. A Evelyn Hugo é uma atriz super famosa, igual a banda. Todo mundo conhece, todo mundo quer ser, todo mundo ama ela. Só que ao longo da vida dela, ela teve 7 maridos. Só que nem ela, nenhum dos maridos contou porque ela teve 7 maridos. Ela só teve... E só que ninguém soube o motivo. Aí agora que todos os maridos já morreram, ela tipo, decidiu falar, porque ela já tá idosa, ela vai falecer. E o segredo ia morrer com ela, porque a filha dela, Katia, morreu. Os amigos dela morreram, os maridos morreram, todos morreram. Então ela escolhe uma jornalista aleatória pra contar toda a sua biografia.
E quando ela morresse, a jornalista ia poder publicar e ficar com o dinheiro todo pra ela. Porque pensa na atriz mais famosa do mundo, renderia uma biografia dela, renderia milhões. E tipo, 7 maridos, todo mundo quer saber por quê. E então a gente vai acompanhar a vida dela, né? Porque ela teve 7 maridos. Vai contar um pouco de cada um. E esse livro é um livro LGBTQIA+, esse livro é muito bom. Como eu falei, a escrita dessa mulher é muito boa. E eu acho que vale muito a pena você ler. A diagramação dele é bem facinho de ler, bem gostosa. E é um livro muito bom de passar o tempo. E você vai chorar no final, porque eu chorei horrores. Eu já sabia o que ia acontecer no final, porque fala nas primeiras páginas que um certo personagem vai morrer. Ele morre, né, porque fala. Mas eu não esperava que eu ia chorar, porque tinha aviso prévio. Oi, não se apegue, vai morrer. O que a gente faz? Se apega. Mas tá bom, né? E não tem como falar de livros do BookTok sem citar, né, a Colleen Hoover. Óbvio, porque é a Colleen Hoover. Mas esse livro não é tão problemático assim. Um livro da Colleen Hoover que não é problemático parece mentira, mas não é. Se não fosse você, até que é mais de boa. Quer dizer, pros padrões, Colleen Hoover ele é de boa. Aí que a gente vai acompanhar a personagem mais chata que eu já li na minha vida. O nome dela é Clara. Ela é uma adolescente, pessoa insuportável, eu odeio ela. E a Morgan. A Morgan e a Clara são mãe e filhas. A Morgan teve a Clara com 17 anos e agora é a Clara que tem 17 anos. E o marido da Morgan acabou de falecer. Só que a irmã dela também faleceu. E a irmã dela deixou pra trás uma criança de acho que uns 3 meses. Então a Morgan vai ter que... E a Clara vão ter que lutar com... Vão ter que, né, conviver com luto. E a Morgan vai ajudar a criar a criança, né, a filha da irmã. Porque o marido da irmã que morreu é pai de primeira viagem. Não vai saber cuidar de uma criança direito. E ela tem uma filha de 17 anos, então ela sabe fazer isso. Então ela vai ajudar a cuidar da criança. Também vai, tipo, arejar a cabeça pra não pensar no luto, né. Mas eu não esperava o plot desse livro. Só que eu odeio a Clara, eu acho ela muito chata. Se ela aparece um pouco, prestasse atenção no que estava acontecendo ao seu redor, não focasse nela, eu acho que o livro ia ser muito mais curto. Ia ter muita menos coisa se tivesse um pequeno diálogo. Isso que falta nesse livro, diálogos. Igual todas as suas imperfeições, também da Colleen Hoover, que tudo acabaria com diálogo. O livro tem o quê? 200, 300 páginas. Mas se os dois tivessem parado e conversado, tudo estaria certo. Mas não. Conversa não existe. Pra Colleen Hoover não existe esse negócio de conversa. Não. E o próximo livro eu tô aqui pra falar mal. Ah, já falei mal dele aqui? Já. Mas eu ainda tô inconformada, porque eu esperei anos pra ler esse livro pra ser só isso. Você ligou para o Sam? É essa bomba que é horrível. Aqui a gente vai ter a Julie. A Julie namora o Sam. O Sam morreu. A Julie vai ligar pro celular do Sam, vai escutar a mensagem, a voz dele lá na mensagem de voz, sabe? Mas ele vai atender, tipo... Só que ele tá morto. Como ele entendeu isso, se ele tá morto? Não sei. Aí, tipo... Essa menina é chata. Não tão igual a Clara, mas ela é chata. E é isso o livro, tipo... Só que não é um livro legal. A escrita desse cara é meio confusa. Como eu falei, a menina é chata. Eu perdi isso há muito tempo. E fica muitas pontinhas soltas do livro. Eu acho que, tipo... Sabe? Não dá pra entender direito o que aconteceu depois. Não dá pra entender o motivo de algumas coisas. Não dá pra entender. A escrita desse cara é péssima. Não dá... Ficou muita ponta solta. Teria que dar uma continuação pra entender. Mas eu não vou dar continuação. Se isso é ruim, imagina o próximo. É isso que eu tenho pra falar. Se eu fosse você, eu passava longe. Até Imperfeitos é melhor que esse livro. E nunca leia. Mas eu não sei se, tipo... Eu vejo que a maior parte das pessoas gosta. Então, será que eu não entendi o conceito, não entendi muito bem? Pra pegar essa questão de luto. Eu não sei. E é isso, eu quero passar longe. Eu só acho ele bonito. Ele é muito bonito. Mas eu vi que o autor lançou outro livro. Que a capa é assim também, tipo, metade uma cor, metade igual outra, azul e rosa.
Só que com 2 caras, só que eu não quero esse livro. Porque eu aposto que... Não sei se ele evoluiu assim a escrita, porque esse livro é meio antiguinho. Tem uns 6 anos, acho. Porque faz tempo que eu quero ler. Aí eu falo um negócio e esqueci, não vou mais falar. Agora o próximo livro é igual ao de Meninos Rivais, a gente não vai falar nem bem, nem mal. Mas tipo, gente, por que vocês gostam tanto desse livro? É só um livro. Tá, ele é legal, os capítulos dessa são legais. A sinopse da continuação é legal, mas eu acho que eu não vou ler a continuação, tipo... Eu não ia ler os capítulos extras, os 3. Mas eu li porque eu não tinha nada pra ler e eu achei legal, então talvez eu leia a continuação. Mas esse livro é só um livro. Melhor do que nos filmes, é tipo... A gente tem a Alice. A Alice gosta do Chris. Eu acho que o nome do carinha é Chris. O Chris morava em outra cidade. Agora ele finalmente voltou pra cidade e a Alice precisa de ajuda pra conquistar ele. Então ela pede pro vizinho e inimigo dela, o Wes. E, tipo, o Wes aceita ajuda. O Wes, né, quer alguma coisa em troca, mas vai ajudar a Alice a conquistar o carinha que ela quer. Mas, gente, é uma comédia romântica, a gente sabe como você vai acabar, né? Ajuda um a conquistar o outro, aí... Aos 45 minutos do segundo tempo, ela vira e fala: ah, eu não gosto mais dele, agora eu gosto de você. Gente, é uma comédia romântica. Isso vai acontecer. Isso não é nem spoiler. Tá. Mas a gente gosta de comédias românticas, né? Afinal, óbvio. Mas, tipo, esse livro aqui não me pegou. Eu acho que é porque tem muitas referências a filmes, músicas que eu não assisti, que eu não escutei. Então eu boiava nas referências, porque ela é uma cinéfila. Cinéfala. Gosta de cinema, mais precisamente comédia romântica, muitas comédias românticas. Então ela faz muitas referências a comédias românticas e a músicas de comédias românticas. Mas eu não entendo, porque eu não vejo comédias românticas. Eu quero ver comédias românticas, mas tipo, eu não vejo. Então eu não entendo as referências, então não foi legal por causa disso. Eu acho que não foi legal porque eu não peguei as referências, e se não fosse por isso, eu acho que seria um livro legal. Mas talvez, porque é só mais um livro, eu acho que não tem nada de especial. Mas o próximo livro, meus amigos, esse livro me pegou de um jeito. Eu acho que essa escritora, porque é o terceiro livro dessa escritora que eu leio, que eu gosto, então eu acho que eu vou ler mais essa escritora. Estamos falando de Jogos de Herança. Gente, que livro maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar a Avery. A Avery é uma garota normal que, tipo, mora com a minha irmã, porque a mãe dela faleceu e o pai dela não gosta dela. Aí, tipo, do nada ela fica bilionária, porque um bilionário morreu e deixou a herança pra ela. Sendo que ela não conhecia o cara, não sabia quem ele era, nunca tinha escutado falar o nome dele, mas ganhou a herança toda dele e tem uma condição pra ela receber essa herança. Ela tem que morar por 1 ano na mansão dele, junto com os netos dele e as 2 filhas dele. Tipo, esse livro é muito bom. Ela vai, né, atrás de descobrir o porquê ele deixou essa herança. Então, é tipo um jogo, porque esse cara gostava muito de enigmas e fez um enigma enorme pra ela e os 4 netos descobrirem porque a herança ficou pra ela e não pros netos ou pras filhas. E eu me apaixonei muito pelos personagens desse livro. Eu descobri que tem o livro só dos netos. Eu quero muito ler o livro dos 4 netos, porque eu realmente adorei bastante. Eu quero ler a continuação, porque o final é surpreendente. Igual dos 2 livros dessa autora que eu li. Essa autora é muito boa, é a Jennifer Lynn Barnes. E eu acho que vale bem a pena você ler esse livro. Eu tenho vergonha. E é isso, tipo, é um livro que vai te prender do começo ao fim, você não vai conseguir parar de pensar nele. E essa autora aqui, eu já falei dela aqui, não sei se você lembra, então vou falar de novo. Cadê Meus Casos Arquivados e Instinto Assassino, que são continuações. Cadê Meus Casos Arquivados também tá viralizado no TikTok. Aqui a gente vai falar da Cassie. A Cassie, ela tem meio que um poder. Ela consegue saber o que você quer, qual a sua intenção.
antes de você falar. Tipo, você vai no restaurante e ela sabe qual é o seu pedido antes de você falar. E nisso o FBI chama ela, tipo, Cassie, quer dar uma passadinha aqui? A gente quer falar com você. Ela acha que é por causa da mãe dela, porque a mãe dela tá desaparecida há anos, ninguém sabe o motivo. Mas não, eles querem recrutar ela pra um programa, Os Naturais, que é um programa de adolescentes igual ela, e tem esses poderes assim. Então ela vai conviver uma casa com 5 adolescentes com superpoderes que vão investigar casos arquivados, né? Casos que a FBI não investiga mais, como o da mãe dela, já que faz tempo. Nossa, uma casa com 5 adolescentes com poderes mágicos investigando casos criminosos. O que pode dar errado? Mas é muito bom. Tô trocando o segundo. Ex-brilho no escudo. Isso é muito bom também. E tem mais 2, que lançou o quarto, acho que em janeiro. E é isso, essa escritora, acho que vale muito a pena você ler os livros delas. Eu só li 3, só li 3. Mas os 3 que eu li eu gostei, eu acho que você vai gostar também. E eu vou falar de um último livro, eu ia falar de Acotar, mas eu falo demais de Acotar. Então eu vou falar do outro livro que eu mais falo. Quarta Asa. Quarta Asa. Pra você que não sabe, o Quarta Asa é um livro que a gente vai acompanhar a história da Violet. A Violet, ela nasceu, tipo, ela foi criada pra ser escriba pelo pai dela. Então, quando ela ia pra Basinga, que é a escola, eu acho que é assim que fala, ela como escriba, porque são 4 divisões. Os cavaleiros, né, dos dragões e tal. Dragões. A enfaiataria, porque é tipo na terra, andar na terra, essas coisas assim. Aí também temos os escribas, né, do que ela foi criada pra ser. E a divisão hospitalar, os médicos. Mas a mãe dela, que é a general, que manda em Basinga, falou assim, não, você vai ser cavaleira e ponto. Se você não quer ser cavaleira, você vai morrer tentando, porque meio que os ossos dela são... Ela tem uma condição que ela é muito frágil, então ela vai se quebrar tudo. Então a gente vai acompanhar a Violet se quebrando. Quer dizer, se quebrando não, tentando se matar. Tentando morrer. E desaparecendo a irmã dela. Isso são por 3 livros, porque tem... Na verdade são 5, mas autores são só 3. Só que o final do terceiro, gente... Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui são os 3. Esse é o segundo, Chama de Ferro, e Tempestade de Ônix. Esse é o terceiro. Não tem o quarto ainda. E eu vou fazer um vídeo só desse terceiro. Porque o final dele tem muitas teorias. Eu quero fazer um vídeo só com essas teorias. Porque eu tô, tipo... Eu tô muito chocada com esse final. Faz muito tempo que eu li, faz... Muito tempo não, uns 2 meses. Mas, tipo, se você for ler, eu recomendo que você preste muita atenção. Muita. Porque eu lembro que no primeiro eu boiei um pouco, porque eu tava viajando. No segundo eu tava com ressaca literária, então eu demorei demais. Então no terceiro eu demorei demais também, porque eu não tava entendendo nada. Porque, já que eu não prestei tanta atenção assim no primeiro e no segundo, no terceiro eu não conseguia avançar. Então eu demorei demais e fui esquecendo o que acontecia. E se você for ler, presta bastante atenção. Livro de fantasia, né, requer mais atenção. E eu acho que vale muito a pena você ler. Mas lembre-se que não tem continuação, então você vai ficar com isso na sua cabeça. Você vai do nada lembrar disso, que há teorias aleatórias na sua cabeça, porque não tem final. Ou você espera até 2027 pra sair o 4, depois vai esperar, sei lá, 2030 pra sair o 5, ou a gente lê assim mesmo, né? Sofrendo pra esperar a próxima. E uma coisa boa é que vai ter adaptação. Mas não é adaptação de Evelyn Hugo, não, que tá falando que vai ter, tá falando que vão escolher elenco, comprar os créditos e ninguém tá falando, ninguém tá vendo ator nem nada. Não, esse aqui vai ter de verdade, então já vendo ator. E eu estou muito feliz. Provavelmente vai ser série, acho que na Max ou na Prime Video, eu não sei. E, gente, era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que vale sim a pena você ler os livros do BookTok. Quer dizer, a maior parte é boa. Alguns são só um livro, alguns são muito ruins. Mas a maior parte é boa, a maior parte eu gostei bastante. Então eu recomendo que você leia os livros do BookTok. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Eu já falei isso, mas só lembrando porque me ajuda. Tchau!